A arte é uma das formas mais incríveis que nós, humanos, temos para expressar as nossas emoções e vontades, além de explorar e contar as histórias de diferentes culturas e povos. Essa expressão pode ser representada de várias formas, afinal, a arte está na música, nas pinturas, na dança, no cinema, literatura, fotografia, decoração, entre tantas outras maneiras de se expressar. O que pouca gente sabe é que por trás das obras de arte mais famosas do mundo existem histórias inacreditáveis. E é por isso que eu te apresento hoje 7 segredos obscuros escondidos em obras de arte. Eu sou Antônio Bocco e por aqui você é sempre bem-vindo. Número 1. Gótico americano. O que você imagina logo que vê essa obra de arte? Feita por Grant Wood em meados de 1930, essa tela esconde um mistério interessante. Gótico americano mostra um sujeito com a sua filha em frente a uma casa. Os dois parecem bastante sérios, com detalhes que nos mostram o puritanismo da época. Na verdade, as pessoas que serviram de modelo para essa pintura eram o dentista de Grant Wood e sua irmã. E eles não posaram em frente à casa, não. Wood só imaginou uma casa com pessoas como o casal vivendo dentro dela. A intenção era mostrar a arte na construção das casas. Número 2. Homem no Quarto Azul, de Picasso. Picasso pintou a famosa obra O Quarto Azul em meados de 1901. Durante este período, Picasso estava pobre e com depressão. E por isso usava bastante os tons azuis para expressar esse estado tão melancólico. Após anos de estudo e com a ajuda de aparatos tecnológicos, cientistas e historiadores encontraram um homem misterioso usando uma gravata borboleta em meio ao quarto azul. Ninguém sabe quem era o sujeito ou os motivos pelos quais Picasso havia pintado ele ali. Alguns defendem a ideia de que Picasso tivesse começado a pintar o homem e de repente surgiu a inspiração para desenhar o quarto. Pela sua crítica situação financeira da época e o alto preço das telas de pintura, ele apenas pintou por cima do desenho que havia começado. Será mesmo? Ou será que existe algum segredo por trás desse homem misterioso escondido na obra? Número 3. Espelho de Rembrandt. Rembrandt era famoso por pintar usando a luz, algo que os outros artistas da época também faziam, mas não da maneira incrível que ele produzia. Ao longo dos anos, as técnicas de Rembrandt foram descobertas com base em detalhes das suas pinturas. Para criar toda a precisão semelhante à de uma fotografia, ele manipulava o ambiente em que pintava utilizando espelhos e iluminação, como vários fotógrafos fazem hoje em dia. Para os autorretratos, por exemplo, Rembrandt usou uma série de vários espelhos lisos e côncavos, junto com outros projetores para obter maior semelhança. Na época em que pintava, ele não revelava sua técnica, mas historiadores da arte descobriram esse segredo muitos anos depois. Em uma de suas obras é possível ver a figura fantasmagórica de um homem. O uso de raio-x revela a figura escondida por trás da pintura de Rembrandt. Número 4. Artrite, de Michelangelo. Michelangelo viveu até os 89 anos de idade, morrendo em meados de 1564, o que é bastante para aquela época. Apesar dos pesares, ele sofria de um problema recorrente em pessoas de idade, a osteoartrite. Poucos anos antes de falecer, Michelangelo parou de assinar seu próprio nome nas pinturas, dependendo totalmente dos outros para fazer isso. Anos depois, acabou parando de pintar de vez. Certa vez, em uma carta que escreveu ao seu sobrinho, ele lamentava a má condição física das mãos. Número 5. Música na Última Ceia. Leonardo da Vinci não era talentoso apenas para as pinturas. Ele também dominava outros campos da arte, como a música e a literatura. Você sabia disso? Aparentemente, ele conseguiu combinar todos esses talentos criando um mistério bastante interessante em uma das suas telas mais famosas, A Última Ceia. A tela contém uma partitura musical, dá para acreditar? Na mesa de jantar mostrada na pintura, o pão e as mãos de Cristo, juntamente com os apóstolos, formam uma composição.
E se a leitura é feita da direita para a esquerda, é criada uma harmonia sobre a paixão de Jesus. Número 6. A Noite Estrelada e Turbulenta. Uma das obras mais famosas de Van Gogh, A Noite Estrelada, foi pintada em 1889, enquanto ele estava internado em um hospício durante um dos períodos mais caóticos da sua mente. Essa tela pintada nessa época continha um fator científico interessante que só foi descoberto em meados de 1940, depois da sua morte. Você sabia que a turbulência ou o fluxo turbulento, como aquele que a gente pode sentir enquanto viaja de avião, sempre foi complicado de se descrever na mecânica quântica? É verdade. E Van Gogh conseguiu descrever a turbulência de maneira perfeita na obra de A Noite Estrelada, anos e anos antes de ser entendida totalmente pelos cientistas. Acredita? Número 7. O Velho Pescador. Olha essa obra. O que você vê? Apenas um homem idoso? O Velho Pescador, do húngaro Tivadar Szotvary-Kostka, tem um lado bizarro revelado somente após a morte do autor. Se você colocar um espelho no centro da tela, verá duas composições totalmente opostas. Na primeira você vê Deus se o ombro direito do velho é refletido. Do outro lado verá o diabo quando se reflete o ombro esquerdo. Bizarro, não é? Bem, que a arte passe cada vez mais a fazer parte da sua vida, mas sem bizarrices. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá.